Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Hoje a nossa aula é de número 27. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então, hoje nós vamos precisar do caderno para você fazer as anotações, do lápis, da borracha e dos lápis de cor. Tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês separarem o material e eu já volto. Tudo certinho, crianças? Então, vamos verificar do que se trata a nossa aula? Então, hoje nós vamos conversar sobre os movimentos migratórios no Brasil, no século XIX, XX e XXI. Crianças, nós vamos continuar, falando sobre os movimentos migratórios, sobre a vinda, dos nossos colegas, como nós vimos na aula anterior, que muitos vieram de outros países para o Brasil e que os motivos, que levaram eles a migrarem foram aí diversos, certo? Então, eu vou dar um tempinho agora para você colocar a data de hoje, o nosso tema e o número da nossa aula. Tudo pronto? Então, crianças, olhem o nosso slide, Vamos ver do que se trata. Desde 1860, ocorreram várias ondas de migrações internas e externas. Crianças, vocês lembram que eu já comentei com vocês o que é, do que se trata as migrações internas e externas? Então, internas, quando as pessoas migram, aqui dentro do nosso país. Saíram de uma cidade, de um estado e vieram, para o Paraná, por exemplo. E as migrações externas é quando as pessoas vêm de fora do nosso país, como os haitianos, os venezuelanos, que nós vimos na aula passada. Também, crianças, a gente viu, vocês viram com a professora Adriana, que houve muitos incentivos para as migrações externas, no século XIX. Depois, vocês viram comigo um pouquinho sobre o êxodo rural. Vocês estão lembrados? O que é o êxodo rural? Nós já vamos relembrar ele. E as migrações na atualidade, que nós estamos vendo, elas contribuem muito, para a formação do povo brasileiro, em específico do povo paranaense, com a cultura, e aí vai formando nossa cultura, nossos costumes, certo? Então, olhem aqui. Então, crianças, vejam que eu tenho aqui,
um gráfico. Vocês estão lembrados do que é um gráfico? Que nós já vimos, né, nas nossas aulas, na aula anterior. Qual é o título desse gráfico? O título é Os que vieram para o Brasil. Tem um texto ali, né, até 1950, quase 4 milhões de novos brasileiros. Estatísticas da entrada de imigrantes no Brasil de 1870 a 1953. Nós temos algumas barras, vocês lembram o que é a barra? O que significa essa barra, né? Significa a quantidade de imigrantes naquela época. E aí nós temos o nome dos países de onde vieram, né, esses migrantes, como da Itália, né, os italianos, os portugueses. Esses diversos, crianças, engloba mais de um país, os espanhóis, alemães, japoneses e russos. E vejam a quantidade de cada migração, né? Aqui nos italianos nós temos 1.565.835. Nós podemos também ver, crianças, qual foi o país, né, que teve mais migrações. E também nós podemos analisar ali o total, a quantia de quantas migrações houve nesse período. Vejo que tem até um bonequinho com a maletinha, né? E agora, crianças, vocês vão fazer uma atividade. Veja do que se trata. Escreva em seu caderno as seguintes informações. Calma que eu já vou colocar as informações. Olha lá. Qual é o título do gráfico? Período analisado. Povos que migraram no período. Total de imigrantes no período. Então, vou dar um tempinho para que vocês copiem essas questões do caderno e respondam, né? Complementem essas informações.
crianças conseguiram responder? Então, agora nós vamos continuar a nossa atividade com a seguinte questão. Olha lá, anote os 2 povos com maior número de imigrantes no Brasil. Então, vocês vão analisar o gráfico, né, para responder essa questão e eu já volto. Certinho aí, crianças? Então, quais eram os 2 povos com maior número de imigrantes? Se você escreveu aí no seu caderno que são os italianos e os portugueses, muito bem, você acertou. Dando continuidade à nossa aula, agora nós vamos conversar sobre os movimentos migratórios do Brasil nas décadas de 60 e 70, destacando o Paraná. Crianças, vamos relembrar que na aula passada nós conversamos sobre o êxodo rural? Olha lá. E vocês lembram do que se trata isso? Então, para que nós possamos relembrar isso, eu trago o conceito para vocês de êxodo rural. Então, o êxodo rural é um movimento migratório específico em que as populações que vivem no campo migram para as cidades em busca de melhores condições de vida, por maiores ofertas de empregos, por acesso aos serviços de saúde e serviços de educação. Lembraram, então, crianças, que o êxodo rural é um movimento de migração em que as pessoas saem do campo para a cidade, certo? Continuando aqui, nós temos a informação que muitas localidades paranaenses se formaram por pessoas que vieram do êxodo rural.
e que entre 1970 e 1980 foram 30 milhões de pequenos produtores expulsos de suas terras. Vocês lembram, crianças, que a professora Fran conversou com vocês sobre e deu até um exemplo sobre as plantações de café? O que aconteceu com os trabalhadores que trabalhavam, né, nessas lavouras, né? Com o tempo, eles foram perdendo o serviço porque a mão de obra foi substituída, né, por tecnologia, por exemplo, por máquinas, tratores, colheitadeiras. Estão lembrados disso? E que também, né, a produção de café nessa época teve muitos prejuízos. Estão lembrados? E essas migrações, crianças, tiveram muitas consequências. E quais são as consequências? Uma delas que eu trago para vocês é o subemprego. O que é um subemprego? É quando as pessoas não estão qualificadas para o trabalho disponível na cidade. E eles acabam se sujeitando a outros tipos de trabalho, né? E perdem muitas garantias. Quais garantias? Como 13º, férias, registro em carteira. O subemprego, crianças, também é chamado, né, de emprego informal. E agora, crianças, eu quero que vocês analisem aqui essa questão. Olha lá. Anote no caderno o número das imagens que representam as causas do êxodo rural nas décadas de 1960 e 1980. Então, vejam que eu tenho aqui uma imagem, né, de uma colheitadeira e uma imagem de uma pessoa na chuva. Qual dessas duas imagens, crianças, representa as causas do êxodo rural? Então, você vai anotar aí no seu caderno, número 1 ou número 2, né? Você pode anotar a questão, né, para saber do que se trata e colocar número 1 ou número 2 e eu já volto. Tudo certo, crianças? Então, vamos verificar qual foi a resposta de vocês? Então, se vocês marcaram, né, que é a questão, o número 1, vocês acertaram. Isso mesmo, né? O emprego das máquinas substituiu o trabalho humano e causou o desemprego, né, de muitos trabalhadores rurais. Continuando aqui a nossa tela, vocês lembram essas imagens? Do que se trata?
E aqui nós temos as consequências do êxodo rural nas décadas de 1960 e 1980. Crianças, vocês lembram que eu conversei com vocês e na ocasião eu comentei que muitos dos trabalhadores rurais, quando eles vieram para a cidade, né, nem todos conseguiram alcançar o seu objetivo. E aí eles acabaram, né, não tendo para onde ir, e nós temos aqui a formação de favelas. Então, crianças, agora eu trago para vocês duas imagens. Eu vou dar um tempinho para que vocês analisem, vejam do que se trata essa imagem. O que o autor, né, essas imagens, o que o autor quis retratar com essas imagens. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês observem as imagens e eu já volto para que nós possamos conversar. Ok, crianças? Então, olhem como é a paisagem da primeira imagem, né? O que os trabalhadores estão fazendo, né? E na segunda imagem, qual é a paisagem? É a mesma da primeira? Vocês perceberam que na primeira, né, eles estão no ambiente rural, né, no campo. E na segunda imagem, eles estão na cidade. E qual é o trabalho que eles estão desenvolvendo na segunda imagem e na primeira imagem? E aí, crianças, depois desse pensamento, né, da gente analisar as imagens, eu tenho uma atividade para vocês aqui, ó. Então, descreva as imagens em seu caderno. Então, primeiro vocês vão descrever a imagem 1. Vou deixar um tempinho para que vocês descrevam, né, aquilo que vocês perceberam e viram nessa imagem. E eu já volto colocando a imagem 2.
Tudo certo, crianças? Então agora nós vamos verificar aqui outra atividade. Olha lá. O que o autor da charge representa sobre o trabalhador rural antes e depois do êxodo rural? Então, vejam aqui, eu coloquei uma tabela, né, para vocês fazerem aí no caderno, figura 1, figura 2, né, a figura 1 antes, a figura 2 depois. Quais são as imagens? Então, essas imagens, antes e depois. Então, agora vocês vão registrar no caderno o que o autor quis descrever, né, utilizando, fazendo essas imagens, certo?
Tudo certo, crianças? Vocês conseguiram responder? Então, o que o autor quis, né, representar, dizer na primeira imagem, né, o antes, que o trabalhador rural trabalhava, né, com a colheita, certo? E depois, já os trabalhadores na cidade, o que eles estão fazendo, né? Eles estão trabalhando aí com subempregos, né? Como catar latinhas, né? Catar lixos aí para reciclagem, certo? Continuando aqui, crianças, agora eu quero que vocês observem as imagens. E vocês vão responder no caderno qual das imagens representa os problemas decorrentes do êxodo rural. Então, nós temos a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3. Eu vou deixar um tempinho para que vocês analisem cada imagem e coloquem aí no caderno de vocês o número que representa os problemas decorrentes do êxodo rural e eu já volto. Tudo certo, crianças? Então vamos conferir a resposta? Então, se você colocou
a imagem 1 e 2 como problemas decorrentes, você acertou. E olhem agora a questão que a professora Fran traz para vocês. O que é possível fazer para que o agricultor permaneça no campo e não venha para a cidade? Então, crianças, eu acredito que cada agricultor, cada morador aí do campo, tem a sua terra, que as políticas públicas, invistam mais no campo. Então, eu acredito que isso seria fundamental, para que os trabalhadores rurais permaneçam no campo, certo? Então, crianças, agora nós vamos falar, um pouquinho sobre os movimentos migratórios no Paraná, destacando Curitiba no século XXI. Vocês lembram que na aula passada eu mostrei para vocês o gráfico, dos estudantes migrantes, os estudantes que vieram para Curitiba no ano de 2020, E nós conversamos um pouquinho, nós vimos alguns depoimentos, os motivos que levaram esses estudantes saírem dos seus países de origem para vir para Curitiba, E aí eu lancei duas questões para vocês. A primeira era quantos países nós tínhamos nesse gráfico? E aí vocês me responderam que são 48 países de origem em 2020. E outra questão que eu lancei para vocês era quais países, que tinham maior quantidade de estudantes migrantes. E nós vimos que era a Venezuela e o Haiti. E aí eu pergunto para vocês, crianças, qual seria a situação dessas pessoas se elas continuassem em seus locais de origem? Vocês acreditam que há essa possibilidade? Como estaria a vida delas, nesses países de origem? Vocês viram, que os haitianos, por exemplo, eles vieram para o Brasil porque aconteceu um terremoto, teve muita destruição lá. Será que a cidade já se recompôs para que eles permanecessem, em Porto Príncipe, que é a capital do Haiti? E será que a gente consegue pensar que eles teriam emprego, teriam uma condição melhor lá? Continuando aqui, quero que vocês produzam uma narrativa sobre os estudantes migrantes da Rede Municipal de Educação de Curitiba a partir das fontes históricas estudadas na videoaula. Então, vocês vão seguir o seguinte roteiro. Os 3 países que apresentam o maior número de estudantes migrantes. Segundo a tabela, as migrações aumentaram ou diminuíram em 2019 para 2020?
quais os motivos das migrações dos venezuelanos e dos haitianos. Como devemos receber esses estudantes? Crianças, então para que vocês consigam, produzir a atividade de vocês podem consultar o material que nós vimos, que nós produzimos na aula passada. E também relembrar, o que os estudantes contaram para vocês nos depoimentos. Então, um tempinho para vocês fazerem a atividade. Tudo certo, crianças? Se não deu tempo, não tem problema, Depois vocês fazem com calma. E eu finalizo a aula por aqui, com um super beijo e até a próxima aula.